Vamos meditar na palavra de Deus. Quero te convidar para abrir o livro de Atos dos Apóstolos, que alguém diz que também é Atos da Igreja. E esse livro, ele não se concluiu, porque a igreja continua tendo seus atos. Nós estamos vivendo momentos e páginas da igreja também. Então nós queremos ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, Atos 12, 5, os irmãos peguem as suas Bíblias, nos acompanhem nesta leitura. Quero saudar os pastores que aqui estão, o pastor Damer, o pastor Valdemir, o pastor Fidelis, pastor Paulo, também os demais obreiros, pastor Darcy Domingues, aqui os nossos distritais estão aqui, recebam minha saudação, cada distrital, cada obreiro, Monemias que deu a abertura do culto, cada obreiro receba a minha saudação, os nossos obreiros, nosso coordenador de departamento, recebam a nossa saudação. O texto vai dizer o seguinte, meus amados irmãos: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus amados irmãos, nós queremos falar um pouco nesta noite sobre o poder da oração da igreja. Meus amados irmãos, não existe lugar de oração até que eu, nesse lugar, eu possa orar. A partir que eu orei naquele lugar, ele passa a ser um lugar de oração. Vejam, meus amados irmãos, que Jonas, ele orou no ventre do peixe. Ali não era um lugar de oração, mas ali Jonas orou e Deus fez um milagre. O local, meus amados irmãos, em que Jonas define como o inferno. Olha o que está escrito lá em Jonas, no capítulo 2, no versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno. Outras traduções, irmãos, vai dizer, da sepultura, gritei e tu ouviste a minha voz. Não há lugar, meus amados irmãos, que não possa ser feito orações, e Jonas fez essa oração. A igreja, meus amados irmãos, ela está orando em um lugar, nesse texto que nós fazemos leitura, e Deus está agindo em outro lugar. A igreja orando num lugar e Deus agindo em outro lugar. Logo, meus amados irmãos, Deus, ele está agindo e a igreja não está vendo que ele está agindo. Você pode estar orando aqui, mas Deus, irmãos, ele está, ele é o Deus de perto e o Deus de longe, e ele está agindo longe daqui. Nós oramos aqui, eu tenho certeza que Deus visitou o hospital, lá onde se chama Júlia, porque o Deus que é de perto e ele é o Deus que é de longe. Foi o que Jeremias escreve no seu capítulo 23 e o versículo 23. Porventura sou Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Deus é o Deus de perto, mas Deus também é o Deus de longe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você, meus amados irmãos, você não pode ter ideia o poder que alcança, o alcance das nossas orações. A oração, meus amados irmãos, ela vai além do alcance, por exemplo, da internet. Hoje a internet, você que está me assistindo, talvez você está lá em outro país. A internet hoje derrubou as barreiras de limite. Não tem mais limite, a oração vai além, da onde a internet não chega, aonde não tem sinal de internet no Amazonas e em lugares remotos, a oração da igreja alcança, a oração da igreja atinge em lugares inatingíveis. Olhe bem, meus amados irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
Meus amados irmãos, é aquele que pode, que é poderoso, ele pode fazer muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Talvez nós pedimos coisas pequenas, coisas insignificantes, mas Deus, ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Paulo escreve também aos Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olhe bem, meus amados irmãos, observe, o meu Deus é um pronome de posse. Deus, ele é meu, irmãos, e eu sou dele. Cantares de Salomão vai falar sobre isso. No capítulo 2, versículo 16, diz assim: o meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Ou seja, Paulo está dizendo: o meu Deus, se ele é meu Deus, eu sou dele. Logo, meus amados irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: que as necessidades são nossas, mas as riquezas são dele. A necessidade é tua, mas as riquezas é dele. Deus segundo as suas riquezas. Mas Deus, meus amados irmãos, mas de uma vez que eu sou dele, as minhas necessidades passam a ser dele. E uma vez, irmãos, que ele é meu, as riquezas dele também passam a ser minhas. Deus não responde a nós, irmãos, segundo as nossas riquezas. A régua que mede Deus, que Deus mede, é diferente da nossa régua. Não é pelas nossas limitações, nós pedimos segundo a nossa capacidade, mas Deus, meus amados irmãos, ele nos atende segundo as suas riquezas. Então, meus amados irmãos, Pedro vai dizer que nós somos coparticipantes. Pedro vai dizer no capítulo 1, versículo 3: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou de sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pedro está nos mostrando, irmãos, que nós somos coparticipantes. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para nós, Deus tem bênção para você. Agora Paulo, meus amados irmãos, ele diz algo aqui ainda mais extraordinário. Ele vai dizer, irmãos, que Deus, ele suprirá as nossas necessidades. Até aqui tudo bem, irmãos, mas ele vai além quando ele diz o seguinte: que a medida desse suprimento que Deus nos dá, irmão, não são mais conforme as minhas necessidades. O padrão, irmão, desse suprimento é as suas riquezas, é as riquezas de Deus. Você pode ter ideia do que é as riquezas de Deus? Eu creio que ninguém consegue ter essa dimensão do tamanho das riquezas de Deus, mas Deus nos responde segundo as suas riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam bem, meus amados irmãos, nós vamos encontrar aqui nessa passagem bíblica, que é um trocadilho, né, que contrasta aqui a nossa pobreza versus a riqueza de Deus. Nós pedimos segundo a nossa pobreza, e Deus nos atende segundo a sua riqueza. Há um trocadilho aqui, mas eu quero entrar na exposição textual do texto que eu fiz menção essa noite. O verso 1 diz: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes. Aqui nós vamos falar sobre Veja bem, de que tempo é esse? Esse é o tempo do rei Herodes. E ele faz do seu tempo o que bem entende. Nós também vivemos o nosso tempo. Cada um de nós vive o nosso tempo, e nós fizemos do nosso tempo bem como nós entendemos, como nós queremos. Cada um aplica bem o seu tempo na sua vida. Você que está aí aqui no culto, você que está me assistindo, você faz do teu tempo o que você quiser. Você pode fazer da tua vida o que você quiser. Agora lá na frente nós podemos olhar para trás e dizer: o que eu fiz da vida? O que eu fiz do tempo que Deus me deu? O que Deus fez? O que eu fiz das oportunidades que Deus me deu para mim? O que eu fiz para Deus daquilo que Deus me deu? Herodes, meus amados irmãos, ele faz do seu tempo o que ele bem entende. Porém, meus amados irmãos, o tempo de Herodes passa.
O tempo de Herodes que usou para perseguir a igreja, para afrontar a igreja, para deixou, mas a igreja ficou, a igreja fica. Olha bem o que diz lá em Apocalipse capítulo 10, capítulo 2, versículo 10. Naquele tema, nada temas das coisas que há de proceder a padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O texto aqui, irmãos, de Apocalipse, ele vai falar da tribulação de 10 dias. Num período, num cenário profético, esses 10 dias, ele confere-se aos 10 tiranos e imperadores que aconteceu, que viveram na sucessão, na continuidade da igreja, dessa época de Atos dos Apóstolos. E eu quero me deter por alguns minutos sobre esses 10 tiranos, imperadores. O primeiro tirano que veio perseguir a igreja, irmãos, ele teve lugar no ano 67. O nome dele era Nero. Ele foi o 6º imperador de Roma. Eu quero trazer algumas coisas históricas aqui, para que nós possamos medir como é que a nossa igreja passou lá no início dela, a igreja primitiva, e como é que nós estamos vivendo. E eu estudando esse texto, essa passagem, nesses dias que antecedem esse culto, eu comecei a pensar como nós somos frágeis como crente, como nós somos tão fracos como crente, como nós, meus amados irmãos, negligenciamos e negamos facilmente a nossa fé. Mas veja bem, meus amados irmãos, Nero, ele foi proclamado imperador romano aos seus 17 anos. Considerava-se, meus amados irmãos, ele um artista, um visionário religioso. Ele mandou executar muitos dos seus amigos. Além da perseguição contra a igreja, ele mandou matar também a sua própria mãe, porque ela fazia algumas restrições, algumas críticas à sua amante. Durante a perseguição aos cristãos, brutalmente foram cometidas a tal ponto, irmãos, que os próprios romanos foram levados a ter uma certa compaixão pela igreja primitiva. Nero, meus amados, saudade, e inventou todos os tipos de castigo contra os cristãos que ele pôde inventar a sua infernal imaginação. Alguns cristãos, eles foram, prestem bem atenção, irmãos, alguns cristãos, eles foram costurados em pele de animais silvestres, e foram soltados, lançados aos cães, para ser caçado, perseguido até a morte. Outros cristãos, irmãos, eles foram vestidos com camisas untadas com cera e foram amarrados em postes. Cristãos nossos que não negaram a fé lá na igreja, nesse período da igreja. Outros ainda foram incendiados, irmãos, em jardins com o propósito de ser usados como luminárias. Isso acontecia por todo o Império Romano. São nossos irmãos que nós vamos conhecer lá na eternidade, se nós assim permanecer fiel a Deus, e vamos chegar lá. Foi durante essa perseguição, irmãos, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo foram martirizados. Foi nesse período. Foi declarado, meus amados irmãos, inimigo público, sendo o Senado, sendo meus amados irmãos, pelo Senado, e ele se suicidou, irmãos. Porém, Nero, irmãos, ele não existe mais. Os dias de Nero passaram, Nero caiu, mas essa noite quero dizer para você, mas a igreja está de pé. Nero passou, mas a igreja está de pé. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo perseguidor da igreja, sob o comando do imperador Domiciano, ocorreu no ano 81 depois de Cristo. Ele era um homem inclinado à crueldade. Ele matou primeiramente o seu irmão e também alguns senadores romanos, alguns por maldade, outros por confisco dos próprios bens. Depois disso, mandou matar a todos os pertencentes à linhagem de Davi. Esse imperador mandou matar Simeão, que era na época o bispo de Jerusalém. Ele foi perseguido por esse imperador e foi crucificado. O apóstolo João, irmãos, foi enviado, ele foi fervido em um óleo,
fervente, e depois ele foi desterrado para a ilha de Patmos. Foi nesse período. Dominiciano, irmãos, ele ditou uma lei dizendo que nenhum cristão que fosse levado ao tribunal fosse isentado de um castigo até que renunciasse à sua religião. Muitas histórias, meus amados, foram inventadas para culpar os cristãos, a tal ponto que todo tipo de calamidade que ocorresse no império era atribuído a culpa aos cristãos desse período. Além do apóstolo João, Timóteo, o discípulo do apóstolo Paulo, irmãos, também foi martirizado por Domiciano. Timóteo foi o bispo de Éfeso, onde governou zelosamente a igreja até o ano 97 depois de Cristo. Esse período, quando os pagãos estavam para celebrar uma festa chamada festa Catagogião, Timóteo se levantou contra, e por se levantar contra, por se posicionar contra aquela ridícula idolatria, Timóteo, meus amados, ele faleceu, ele foi espancado. Vejam bem, ele foi espancado com um pedaço de pau, de madeira, de uma forma tão terrível, que Timóteo faleceu 2 dias depois, pelo efeito dos golpes. Porém, meus amados irmãos, Domiciano caiu, mas a igreja está de pé. Domiciano caiu, mas a igreja está de pé. Sabe por quê? Porque essa igreja não foi comprada com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas. Foi comprada pelo preço precioso do sangue inocente do Senhor Jesus Cristo. A igreja permaneceu de pé. O terceiro perseguidor aconteceu sob o imperador Trajano. Isso foi no ano 108 depois de Cristo. Plínio, um jovem, um famoso erudito, movido por uma compaixão pela matança dos cristãos, ele escreveu a Trajano dizendo o seguinte, comunicando que os muitos cristãos que eram mortos diariamente não haviam feito nada contrário à lei de Roma, movido pelo qual não mereciam tamanha perseguição. Tudo o que eles faziam consistia apenas em reunir-se, preste atenção nisso, em determinado local antes do dia amanhecer, e repetiram juntos uma oração composta de honra a Cristo com Deus, e comprometeram-se a não cometer nenhuma maldade, a não cometerem nenhum furto, nenhum roubo, nenhum adultério, não serem falsos e não defraudarem ninguém. Em seguida, eles se separavam e se reuniam novamente mais tarde para partilhar uma refeição. Muitos cristãos nesse período foram entregues às feras para serem devorados, com corpos dilacerados, ruptura de ossos, dilaceração do corpo. Muitos desses cristãos foram crucificados no Monte Ararat, como coroa de espinho transpassado com lança, para ter uma imitação à paixão de Cristo. Olhe bem, o martírio de Faustino e de Jovitas, 2 irmãos e cidadãos de Brescianos, foi tão grande, a tamanha foi a paciência deles, que Calocério, um pagão que os contemplava, tomado de admiração de ver aquele martírio daqueles 2 irmãos, ele exclamou dizendo: grande é o Deus dos cristãos. E porque ele fez isso, ele foi preso e padeceu até a sua morte. Eu quero dizer para os irmãos, Trajano caiu, mas a igreja permanece de pé. Trajano caiu, mas a igreja permanece de pé. Marco Aurélio foi o 4º perseguidor ferrenho da igreja. No ano 162 depois de Cristo, era um homem rígido e severo, foi duro com os cristãos. A crueldade executada por ele foram tão atrozes que muitos espectadores estremeciam de horror ao assisti-los e ficavam atônitos diante dos valores daqueles homens sofredores, daqueles valorosos sofredores. Alguns mártires
eram obrigados a passar com os pés já feridos, sobre espinhos, sobre pregos, sobre conchas colocadas em ponta. Outros eram açoitados até que ficavam à vista seus tendões e as suas veias. E depois de terem sofrido os mais terríveis sofrimentos que pudessem inventar, eram destruídos por mortes terríveis. Olhe bem, meus irmãos, um cristão chamado Germânico, sendo entregue às feras por causa da sua fé, se conduziu tão valorosamente que vários pagãos se converteram ao cristianismo. Policarpo se escondeu, porém ele foi descoberto por uma criança, e depois de ele ter dado de comer aos guardas que o prenderam, ele pediu para os guardas, para que eles dessem uma hora para Policarpo orar. O que ele fez o que foi lhe permitido, e ele orou com tamanho fervor, que os guardas lamentaram ter que prendê-lo. Policarpo, ele era o bispo de Esmirna, ele foi condenado, ele foi amarrado, ele foi estacado e queimado na praça pública. Depois de ele receber a promessa de liberdade, se caso ele blasfemasse contra Cristo publicamente. E ao ser aceso a fornalha sobre Policarpos, ao ser acesa a fornalha em volta de Policarpos, deram mais uma oportunidade para Policarpos. Se ele negasse a Cristo, então, meus amados, dele não ter negado, deram a ordem ao carrasco para transpassar ele com a espada. Policarpos foi morto. Olhe bem, a vida dos cristãos primitivos consistia em perseguição acima do solo e oração embaixo da terra. Era perseguição em cima do solo e oração debaixo do solo. Existem, meus amados irmãos, tantas pessoas, tantos que sofreram, mas Marco Aurélio caiu, mas a igreja permaneceu em pé. Marco Aurélio caiu, mas a igreja permaneceu em pé. Essa é a igreja que você serve, essa é a igreja que nós servimos. A igreja permanece em pé. Severo foi o quinto perseguidor da igreja de Cristo, isso no ano 192. Esse imperador, ele foi recuperado de uma grave doença, devido aos cuidados que teve de um cristão, de um irmão. E ele chegou até no início favorecer os cristãos em geral, mas devido à pressão popular, ele começou a fazer leis que oprimiam os cristãos. Tertuliano, que viveu nessa época, informou que os seus cristãos tivessem saído em multidão dos territórios romanos, o imperador Severo teria ficado despovoado, porque a igreja tinha crescido muito. Muitos cristãos foram decapitados, outros tiveram breu fervente derramado sobre as suas cabeças. Um oficial do exército romano chamado Basfildes, a quem foi ordenado que assistisse a uma execução, ele se converteu. Era a forma de ganhar as pessoas. Vejam bem, meus amados irmãos, nós vimos aqui que Cecília foi uma jovem dama de uma família nobre romana. Ela foi casada com um cavaleiro chamado Valeriano, que se converteu ao cristianismo por ela. Ele morreu decapitado, enquanto ela foi lançada nua em um banho fervente, permanecendo por um tempo considerável dentro da água fervente, e ela foi posteriormente decapitada com uma espada no ano 222 depois de Cristo. Mas eu vim dizer essa noite que Severano caiu e a igreja permaneceu em pé. Permaneceu em pé. Eu estou correndo aqui, mas tem tantas coisas. É claro que eu não consigo dizer numa mensagem tanto sofrimento, tanta crueldade que os nossos irmãos passaram, e às vezes nós reclamamos por pouca coisa. É isso que consiste a minha mensagem. O cerne da minha mensagem é isso. Eu estou trazendo alguns relatos aqui, para que eu e você, como crente do século 20, do ano 2020, entenda que vivemos no céu aberto, e que não sabemos o que é sofrer por amor a Cristo e por amor à obra do Senhor. O sexto a ser perseguido foi Maximino, no ano 235 depois de Cristo. Nesse ano, começou sobre Maximino uma nova perseguição. O governador da Capadócia, Seriano,
fez tudo possível para exterminar os cristãos daquela província. Hipólito, um prelado cristão, que foi amarrado a um cavalo indômito, ou seja, indomado, e arrastado até morrer. Durante esta perseguição suscitada por Maximino, meus irmãos, muitíssimos cristãos foram julgados sem juízo e enterrados indiscriminadamente em montões de pessoas. Às vezes, irmãos, em 50, 60, lançados juntos numa fossa comum, sem a mais mínima decência. Mas Maximino caiu, mas a igreja permaneceu em pé, a igreja está em pé. Aleluia, glória a Deus. Ninguém segura esse povo, ninguém segura essa igreja, ninguém segura essa igreja. Olha bem, o sétimo perseguidor, estou correndo por causa do horário. A sétima perseguição sobre o império de Délcio, no ano 249, em parte ocasionada, meus amados, pelo aborrecimento que tinha contra o imperador Filipe, que era considerado cristão, e em parte também pelo ciúme que ele tinha do crescimento do cristianismo. O cristianismo cresceu tanto que eles estavam vazios, os seus templos, as suas catedrais estavam vazias, pois nesse período os templos pagãos, irmãos, estavam sendo abandonados, e as igrejas cristãs estavam cada vez mais cheias. Crisóstomo, irmãos, ele foi metido num saco de couro que continha várias serpentes e escorpiões, e em seguida lançado ao mar. Alguns cristãos foram colocados na roda de tormento, outros foram decapitados, outros foram espancados com paus até a morte, foram presos a ganchos e queimados vivos, foram encarcerados, transpassados com pregos. Eles foram arrastados para as ruas, açoitados, queimados com tochas, flagelados, queimados com ferros incandescentes, etc. Décio caiu, mas a igreja está de pé. Levante a tua mão e adore a Deus essa noite. Ele caiu, mas a igreja está de pé. O imperador Valeriano, no ano 257 d.C., foi o responsável pela 8ª grande perseguição à igreja de Cristo. Teve início isso em abril do ano 257 d.C., e ele durou 3 anos e 6 meses. As torturas foram as mais variadas e penosas, não respeitando sexo, não respeitando nem idade. Valeriano caiu, mas a igreja está de pé. Aleluia, Valeriano caiu, mas a igreja está de pé. A 9ª perseguição, sobre o governo do imperador Aureliano, 274 d.C. Os principais que padeceram nesta foram Félix, bispo de Roma, sendo o primeiro mártir do petulante Aureliano. Foi decapitado em 22 de dezembro de 274 d.C. Sob as suas ordens, cristãos eram decapitados e torturados. O seu reinado foi breve, pois foi assassinado em Bizânico por os seus próprios criados. Aureliano caiu, mas a igreja está de pé. Aureliano caiu, mas a igreja está de pé. O 10º perseguidor, o imperador Diocleciano, ele foi o 10º algoz da igreja de Cristo no ano 303. O comandante ele era comumente chamado de o mártire. Todos os cristãos foram levados presos, uma vez encarcerados. Galério, irmãos, ordenou em um culto que o palácio imperial, ele autorizou, sem ninguém saber, ocultamente, que o palácio imperial fosse queimado para que os cristãos fossem acusados de incendiários. Veja as barbaridades que faziam com os cristãos, dando assim, irmãos, a razão para levar todos eles a uma perseguição cabal, a maior de todas, dando início a um sacrifício geral que ocasionou muitos mártires.
Não era feita uma distinção de idade nem de sexo, apenas bastava dizer o nome cristão e se tornava odioso para os pagãos. Muitas casas foram incendiadas e famílias inteiras pereceram sob as chamas. Outros, com pedras amarradas aos pescoços, eram lançados no mar. A perseguição era geral, durante 10 anos, sendo impossível determinar o número de mártires. Outros por fogueira, espada, adagas, cruzes, veneno, fome, foram as mais variadas formas de martírio para os cristãos. Um cidadão na Frígia, totalmente povoado por cristãos, uma cidade na Frígia totalmente povoada por cristãos, ela pereceu nas chamas. Muitos cristãos tinham orelhas cortadas, tinham narizes cortados, o olho direito arrancado, e inutilizavam seus membros mediante terríveis desolações, e queimavam suas carnes em lugares visíveis como ferro incandescentes. Diocleciano caiu, mas a igreja está de pé. A igreja está de pé. Olhe bem, um dia perguntaram, uma certa feita, para o reverendo Francisco Leonardo, o seguinte: reverendo, se a igreja fosse mais perseguida, seria mais fiel? Ele respondeu: não, se ela fosse mais fiel, seria mais perseguida. Pense nisso, reflita nisso, que quando a igreja começa a buscar a Deus, começa a ser fiel a Deus, renovar os propósitos, pode ter certeza, as perseguições vão chegar, vai aumentar, vai procurar, vai acrescentar. Mas essa noite eu vim dizer para você, nem que persiga, diga: Senhor, os meus irmãos deram a vida, eu não estou dando a vida, eu quero continuar sendo fiel. Oramos, meus amados irmãos, pela igreja perseguida. Mateus capítulo 16, versículo 18: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja de Jesus. Ela nunca terminou, irmãos. Enquanto houver fiéis na terra, a igreja permanecerá. Ela não parará. Olhe bem, Herodes, irmãos, Herodes, ele vai morrer nesse mesmo capítulo. Nesse mesmo capítulo vai ler, tu vai ver que ele vai morrer nesse mesmo capítulo. E Pedro aqui vai sobreviver. Sabe por quê? Porque Provérbios 26 e 27 diz assim: o que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Herodes morreu nessa mesma noite. E morreu, sabe por quê? Porque não deu glória a Deus. Atos dos Apóstolos vai dizer isso, no capítulo 12, versículo 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, ele fez um discurso, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Glória a Deus. O tempo é de Herodes, irmãos, mas o triunfo é da igreja. O tempo aqui é de Herodes, mas o triunfo é da igreja. Essa é a primeira reflexão minha, e logo me encaminho para o encerramento. Ela vai falar sobre o tempo de Herodes, mas agora eu quero falar sobre a segunda parte, que é a vitória da igreja. A vitória da igreja. Tempo de Herodes. Qual é que eram as características desse tempo? E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns. Herodes, meus amados irmãos, ele não sabe dividir a glória com ninguém. Ele não sabia dividir a glória com ninguém, Herodes. E por isso não deu glórias a Deus, e ele foi morto. E é interessante, irmãos, que se tu for ler ali no capítulo 10 de Marcos, tu vai ver que é um pedido de Tiago e de João. Na verdade, chegaram para Jesus e disseram para o Senhor: Senhor, podemos fazer um pedido? E Jesus lhe disse: em verdade, vós bebereis, se vocês bebereis o cálice que eu beber. O pedido de Tiago e de João era para que um sentasse à direita e outro à esquerda
de Jesus no reino. E Jesus vai dizer o seguinte: vocês beberiam o cálice que eu beber? E olha, vejam bem, meus amados irmãos, deles fazer esse pedido, eles disseram que beberiam o cálice que Jesus estaria dizendo para eles. E sabe quem foi o primeiro a morrer entre o colégio apostólico? Foi Tiago. Sabe quem foi o último? Foi João, que morreu, o primeiro e o último a morrerem, porque eles pagaram um cálice muito caro. Então, meus amados irmãos, o tempo aqui é de Herodes, mas quem manda é Deus. Herodes não pegou Deus de surpresa, não. Deus, irmãos, Ele faz a sua igreja triunfar. Deus faz a sua igreja triunfar. Versículo 13 diz assim, ó: e vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos, e ele mata um para colocar medo no outro. Ele reinava sob pressão, ele reinava para uma popularidade, não para o povo. Vejam bem, meus amados irmãos, esse era o tempo que ele tinha, que ele fazia por popularidade, não para agradar a Deus. Herodes, meus amados irmãos, era assim. Olha bem o triunfo da igreja. Pedro, no versículo 5, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqui nesse versículo, nesse capítulo, foi o primeiro círculo de oração da história da igreja. Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, meus amados irmãos, estava preso, mas a igreja não saiu fazer protesto. Sabe o que ela fez? Ela foi para a oração. A igreja orou. As cadeias, meus amados irmãos, das mãos de Pedro, elas caíram. Sabe por quê? Porque a igreja orou. Quando a igreja ora, as mãos de Pedro são libertas. Pedro, meus amados, ele está preso aqui, mas ele não é prisioneiro. Pedro aqui não está preso, ele não é um prisioneiro, está preso, mas não é prisioneiro. Pedro está solto. Sabe por quê? Porque a igreja orou. A igreja, meus amados irmãos, ela orava, mas ela não estava vendo o mover de Deus. Ela orava, mas nem mesmo acreditava tudo que Deus podia fazer. Deus, irmãos, Ele está ouvindo a oração da igreja. Deus está ouvindo a oração de você, a oração do jejum, a oração da madrugada. Deus está ouvindo a oração, a lágrima da igreja que chora. Mas eu quero dizer para você, Deus está movendo a sua mão, Deus está trabalhando. Muitas vezes nós não enxergamos. Eu quero afirmar para a igreja essa noite, que é Deus ouve a oração. Às vezes nós oramos, mas por que Deus não faz nada? Por que Deus não age? Deus, meus amados irmãos, está tocando no objeto da tua oração, saiba disso. Deus está tocando nesse objeto da tua oração, e você não está vendo, mas vendo você, sim ou não, Deus está fazendo. O propósito da minha oração, irmãos, na minha oração, não é que eu tenha resultado, mas que eu seja o resultado. A minha oração seja eu o resultado. Meus amados irmãos, nós insistimos em perguntar onde está Deus. Aonde está Deus da igreja nesse tempo? Mas a pergunta deve ser feita: aonde está a igreja nesse tempo? A igreja precisa orar. E eu quero dizer para você, irmão, essa igreja é de Deus. Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Você coloca em pé, eu quero orar contigo. Devia ser bom ter uma igreja como a que Pedro tinha. Que quando ele estava passando por uma luta, a igreja dobrou o joelho e Deus fez um milagre. A igreja ouve a tua oração. Creia que Deus se move no mundo espiritual. Eu começo a ler essa história. Eu fiz questão de recitar aqui, de ler para você alguns dados. Sabe por quê? Porque eu e você somos crentes tão frágeis. Qualquer coisinha nós abandonamos a igreja, abandonamos a fé. Qualquer coisinha. Mas que Deus desperte eu, em primeiro lugar, a poder ter graça por sofrer por Deus, pela obra de Deus.
Ninguém de nós sofre como sofreram os nossos irmãos. Mas eu e você essa noite estamos vivendo a igreja do século 20. Do ano 2020 Deus preparou para nós. E vamos viver a nossa vida como Deus quer. O reino de Deus tem que ganhar nas nossas vidas. Eu quero orar contigo nesse momento. Quero te convidar para você fechar os teus olhos para nós orar. Enquanto isso eu peço oração, um pedido de oração online aqui. Dayana Jerusa pede oração por Roni e Leia. Vamos orar por esse pedido de oração. Querido Deus e amado Pai, eu estou na tua presença nesta noite, após trazer alguns relatos dos nossos irmãos que sofreram, Senhor, martírios, Senhor, nessa perseguição. Se estima que mais de 200.000 dos nossos irmãos foram mortos nessa época. Senhor, eu estou aqui, Jesus, olhando para a história desses irmãos, até me envergonham, Senhor, porque às vezes por pouca coisa nós deixamos de te servir. Jesus querido, mas nessa noite eu quero rogar que o Senhor estenda as tuas mãos ensanguentadas no Calvário sobre nós, que o Senhor estenda as tuas mãos poderosa sobre as nossas vidas, e que nós possamos, Senhor, viver uma vida de intimidade contigo, que nada venha, Senhor, nos tirar da tua presença, que nada venha, Senhor, nos afastar dos teus pés. Senhor, eu oro para a tua igreja que hoje te serve, que hoje vive, que possamos, Senhor, viver uma vida de intimidade contigo. Senhor, não deixa, Pai, nós negligenciar esse momento que nós vivemos, que possamos aproveitar o momento para te servir e viver uma vida de intimidade contigo. Senhor, desperta a tua igreja a viver